Todo mundo consegue me ver? Sim. Bom, então vamos lá. Eu começo pedindo desculpas pela ausência de ontem, como eu já tinha dito. Vamos lá. Eu vou recuperar um pouquinho a nossa última aula. Vocês vão ver nesse PowerPoint que eu fiz, nessa apresentação, que eu já coloquei aqui o nome nela de a fala dialogal, porque ela seria a primeira parte daquela aula de ontem. Tá? Mas a gente vai entrar mesmo na discussão sobre a fala dialogal na última aula do nosso curso, ok? Eu vou recuperar, então, aqui com vocês. Vamos ver se agora funciona para passar. Aí. Eu vou começar com vocês a falar sobre o método, né? Na outra aula, a gente conversou um pouquinho sobre a questão do método, do materialismo histórico dialético. Eu falei muito rápido, só toquei, assim, na expressão, e hoje a gente vai entrar nessa questão, né? A maior parte das pessoas que são os estudiosos do círculo de Bakhtin vão dizer que o método bakhtiniano é o método ou dialógico ou sociológico. Eu já ouvi as duas designações. Alguns também têm chamado de dialético dialógico. Eu sou uma delas, a Glória de Fante é outra, o Adail é outro, entre outras pessoas, tá? Eu não vou lembrar o nome de todos. O Ponzio também defende essa ideia. Tem alguns estudiosos que não vão falar em dialético-dialógica ou jogam fora, entre aspas, a dialética, porque vão dizer que Bakhtin não é um materialista histórico, não é um marxista, né? No entanto, há alguns trechos que o próprio Bakhtin utiliza para criticar a dialética hegeliana, ou seja, a dialética abstrata, né? Exatamente porque eles estão pensando a questão da concretude, da materialização. Material para o círculo não é necessariamente... material para o círculo é colocar na infraestrutura, deixar algo que seja palpável, não que fique no abstrato, exatamente porque eles têm uma crítica, e isso vai aparecer fortemente em Voloshino, no Marxismo e Filosofia da Linguagem, e na construção da enunciação, mas também em Medvedev, no método formal, na primeira parte do método formal especificamente, e na primeira parte do marxismo, a crítica forte que vai aparecer ao objetivismo abstrato. Então, é essa abstração que é a grande crítica. Mas o próprio Bakhtin também vai utilizar essa ideia que a gente vai ver depois, que já está lá no Jakubinsky, quando ele vai tratar especialmente da oralidade e da palavra cotidiana, o que também é muito forte e atravessa, de certa maneira, todos os estudos, né? Então, todas as obras que a gente chama do círculo, que é a questão do cotidiano, da ideologia do cotidiano, da infraestrutura, toda a concepção, inclusive, de diálogo que vai aparecer, não é a mesma exatamente, há uma diferença entre dialogal e diálogo. O diálogo de Jakubinsky, ele vai se voltar mais ao cotidiano, à fala cotidiana, à oralidade especificamente, mas também ele vai tratar da questão da palavra poética, né? Então, a gente vai voltar a falar disso depois, ok? Agora, o que nos interessa é pensar essa questão da dialética. Eu trouxe, então, um trechinho, uma citação, que está no Voloshinov. Eu usei a versão anterior, né, a versão que ainda está com o nome de Bakhtin Voloshinov, então eu estou usando aí como aparece na versão traduzida do francês, tá? Em que Voloshinov diz: a dialética nasceu do diálogo para retornar ao diálogo em um nível superior. Olha isso, né? Ele está falando do movimento da dialética. A dialética é um método do movimento que eles vão
tratar como um movimento dialógico, e a grande questão é um elemento específico da dialética que, do meu ponto de vista, o senso comum confunde com a concepção final, né, de um dos elementos da dialética, que é a síntese. Síntese para o senso comum não para o senso comum então, concluindo, em suma, em resumo, é o ponto final, é o acabamento. No entanto, para a dialética, a síntese não é isso. A síntese é o lugar da nova afirmação, é o lugar daquilo que o Jakubinski, que a gente vai ver depois, vai falar sobre a interrupção. Ele vai falar que o diálogo é algo mental, cognitivo, e ele vai dizer que, então, aspas, automático, e vai pensar a questão da réplica a partir daí, e ele vai dizer, só que existem duas formas do diálogo acontecer. Uma delas é pela réplica, e a outra delas é entre a primeira enunciação e a segunda, a contra-réplica, como ele chama, existe um momento de interrupção. Esse momento de interrupção seria o momento da reflexão, o momento em que a gente está digerindo a fala do outro, está sendo constituído pelo outro, né? E eu já estou aqui aproximando de Voloshinov e Bakhtin. Esse momento é o que ele vai colocar como sendo o da síntese dialética, né? Do ponto de vista não hegeliano, mas marxista da síntese. O que é tornar isso concreto, no chão, no solo social, na base da pirâmide social. A gente vai ter o primeiro elemento, eu vou chegar lá, tem no outro slide, a primeira afirmação, a segunda afirmação, que pode ser concordante ou discordante da primeira, né, eu, outro, e a terceira, a síntese, é uma nova afirmação, porque mesmo que eu não mude de opinião, eu sou alterada pelo argumento do outro, pela fala do outro, pela postura do outro, né? Nesse sentido que a síntese vai aparecer. Então, ela é o elemento que engata a continuação, é o momento da percepção do diálogo, né? Assim que o Jakubinski vai colocar, por exemplo, ok? Então, voltando para a citação, a dialética nasceu do diálogo para retornar ao diálogo em um nível superior, porque a gente costuma dizer que a dialética ela faz um movimento em espiral, seja para cima, seja para baixo, não importa. Não estamos aqui, nesse momento, falando de infra e superestrutura, mas estamos falando que não é no mesmo lugar, no mesmo nível, a mesma postura, que um enunciado nunca é igual, que o enunciado é sempre único, singular, mesmo quando eu utilizo a mesma expressão, né? Não é a mesma expressão, porque a situação de comunicação é outra, ok? Então, aí, continuando. O monologismo de A Filosofia do Espírito de Hegel, é nele, né, que eles vão olhar, pensar a dialética, inclusive Marx, e vai criticar, né? O pensamento sobre o mundo e o pensamento no mundo, essa é a crítica. Hegel faz um pensamento sobre, de cima, né? Olhando de cima, e aí até influenciado por outras correntes filosóficas, que aqui não vai dar tempo de eu entrar, e que a gente viu já numa outra disciplina que eu ministro, ele vai ter uma influência do abstracionismo, do idealismo, e vai pensar, inclusive kantiano, e vai pensar isso de uma maneira abstrata, e o mundo real, o solo social, como uma espécie de cópia, né? Estou simplificando, banalizando, é mais complexo que isso, tá? É só para tentar ficar didático,
vai ser uma mímese defeituosa do ideal, diríamos assim, né? E aí essa é a crítica, porque o Bakhtin vai dizer o pensamento no mundo. Então eu estou neste mundo, olhando este mundo, não como algo mimético, como uma imitação mal feita do ideal, mas como este mundo se concretiza, se estrutura, funciona, como as relações sociais acontecem, acontecimento, né? Nos atos discursivos dos sujeitos. É assim também que o Marx vai olhar a estrutura econômica do sistema, né? No mundo. E é aí que entra a ideia de material, de concretude. O enunciado concreto é o enunciado do mundo no mundo, tá? E é por isso que eles não vão, inclusive, falar só de reflexo, mas de reflexo e refração. E hoje, no exemplo que a gente vai ver do Caravaggio, dupla refração, tá? O pensamento bakhtiniano, ele vai, então, se voltar para a questão do ato no mundo, né? O pensamento que procura abarcar o mundo e o pensamento que sente a si mesmo no mundo. O pensamento que procura abarcar o mundo é Hegel. Distante, de cima, sobre o mundo, querendo explicar e entender o mundo. Se coloca de fora. Enquanto que o pensamento que se sente que no mundo é aquele que se coloca nesse mesmo lugar, nesse mesmo nível, desse mesmo ponto de vista, incluído como parte de, integrante, né? E aí é que a gente tem a diferença, tá? O acontecimento no mundo e a participação no mundo. A participação no mundo é que gera o acontecimento, é o ato que leva ao acontecimento, né? O mundo como acontecimento e não como ser em prontidão. O mundo não é acabado. Olha a questão do inacabamento, como aparece aí. Não há um ponto final, é a crítica à síntese que está sendo colocada, né? Que é exatamente também essa uma das questões que já vai aparecer em Jakubinsky. O diálogo é inacabado, e isso vai aparecer depois em Voloshinov, Bakhtin, Medvedev, todo o círculo. Opa, olha eu apertando o lugar errado. E aí, sim, então, a gente vai entender melhor esse materialismo histórico dialético. Deixa eu ver, que não está passando. Aí. Então, o movimento que eu já falei agora há pouco, né? A tese é para a dialética. A tese é a afirmação, que a gente chama de A1, afirmação 1. Diríamos, o primeiro enunciado, ou aquele que começa o diálogo, né? Eu estou falando assim, o começo do diálogo, mas não é necessariamente oralidade, não é necessariamente o diálogo face a face, tá? Antitese é a negação da primeira afirmação, né? É a negação da tese. E é por isso que, inclusive, eu gosto de chamar de antitese, não de antítese, para não confundir com a figura de linguagem. A figura de linguagem, o paradoxo, a antítese, também é a negação, é a contradição, ok, mas não é a mesma coisa, porque eu estou falando do ponto de vista filosófico, que é mais complexo e que pensa um movimento que na figura de linguagem não necessariamente acontece dessa maneira como eu estou colocando aqui. Então, eu costumo usar antitese mesmo, tá? A antitese é a afirmação segunda, ou a negação da afirmação, né? N1, que está aí. E a síntese não é, como diria o senso comum, o ponto final. Então tá, então vamos ver como é que vai ficar o negócio. Não é isso, mas sim a negação da negação, que não é necessariamente a negação da antítese apenas, e nem a negação apenas da tese, mas é a
um outro ponto de vista, já alterado. Esse outro ponto de vista não é de um terceiro, mas é do próprio eu. É como se esse diálogo, então, ele volta, né? Tanto que eu coloquei lá, NN1, negação da negação 1, que é, ao mesmo tempo, a afirmação 2. Essa afirmação 2, veja que ela muda e vai lá para baixo, é a mesma, tá? É o mesmo A2 que está lá embaixo do tese ou afirmação, porque é esse sujeito que fez a afirmação 1 e já está alterado pelo outro na negação 1. E ele vai afirmar ou reafirmar, confirmar, refutar, discordar de uma maneira alterada. É assim que é da maneira dialética que se instaura o diálogo, é isso que eu estou dizendo. E é por isso que eu costumo chamar o método de dialético dialógico. Tem gente que vai dizer que não precisa, tudo bem, não tem problema algum, mas o que não dá para a gente esquecer é que o movimento dialógico é inacabado, que não tem ponto final e que os sujeitos se alteram mutuamente, tá bom? Para o círculo, o movimento é dialético-dialógico, ou apenas dialógico, como alguns chamam, tá? Porque ele, o círculo, considera o movimento dialético com todos os seus elementos, tese, antitese e síntese, de forma material, de forma concreta, como eu expliquei, e não admite a síntese como uma superação. Essa é a crítica a Hegel. Hegel vai falar da síntese como uma superação dos embates, de uma maneira ideal. E é por isso que o senso comum vai entender a síntese como ponto final. Aí é que está o X, tá? Não é entendido pelo círculo como superação que encerra o diálogo. Ponto. Acabou aí. Não acabou. Não acaba. É inacabável. Tá? Ao contrário, ela incute a continuação, né? Ela incute a sua continuação, uma vez que modifica aparentes extremos dicotômicos, ao considerá-los e movimentá-los. A negação da negação, que é a antitese, que é a síntese, é vista como uma nova afirmação, não totalmente distinta, mas também não homônima às demais. E é assim que a gente entende, inclusive, o evento como único. Mesmo quando eu repito algo, não é uma mera repetição, é uma nova enunciação. Porque eu uso outro tom de voz, porque eu tenho outras expressões, porque a situação de comunicação é outra. Ninguém tem razão e nada é superado. Não há aqui, nesse movimento, o juízo de valor. Não é o embate no sentido de quem é que ganhou. Afinal, né? Qual que é? A síntese não é isso, tá bom? Mas relativiza-se os pontos de vista que se modificam na interação viva, no movimento dialético em espiral, que não é nunca coincidente, ou seja, no mesmo nível, que não acontece da mesma maneira, no mesmo lugar. Mal comparando, quando a gente pensa, por exemplo, a Clarice, e a gente pensa a personagem do início, né? Por exemplo, a Macabeia da Hora da Estrela, né? Do início e a Macabeia lá do final, independente da morte, tá? Ela já está alterada por tudo que aconteceu, por todas as situações de interação que ela viveu, seja com o Rodrigo SM, seja com, esqueci o nome da outra personagem, enfim, ela é alterada pelos outros nas situações de comunicação, ela não é a mesma. Mesmo quando ela ouve na rádio relógio dela a mesma canção, que ela gosta tanto, mesmo quando ela diz, eu me dou o tempo todo, reiteradamente,
Não é a mesma enunciação, não é o mesmo ato, porque não é mais o mesmo sujeito. Esse sujeito já está alterado pelo outro. E é esse movimento de negação da negação, ou seja, de síntese, que engata o diálogo, né? Que faz com que esse movimento apareça, ocorra no jogo enunciativo dialógico. Então, repetindo de um outro jeito, que a repetição sempre é única, né? O ato é único, o diálogo se instaura a partir do movimento dialético, em que a síntese não é ponto final e não é superação para o círculo, mas é a instauração do movimento, do jogo, da interação. Relativiza-se os pontos de vista que se modificam na interação viva. Daí pensamos, como afirma Voloshinov no Marxismo e Filosofia da Linguagem, no discurso como palco barra arena. Parêntese, eu usei aí palco barra arena e vocês viram que eu coloquei Voloshinov, não mais Bakhtin Voloshinov, como eu tinha colocado anteriormente, com o ano de 2016 e não mais o de 98, porque eu estou usando agora outra versão aqui, né? E estou colocando palco arena, porque na versão que eu tenho, na tradução direta do russo, a Sheila e a Ekaterina usaram palco no lugar de arena para falar do discurso, né? O discurso como embate de vozes num palco, assim que elas traduzem. E elas mesmas já disseram que em outras edições elas anotaram para modificar para arena, porque não é a mesma coisa a gente pensar que a vida é um palco em que os sujeitos interpretam, pode dar essa leitura, né? Em que os sujeitos interpretam papéis, em que eles são marionetes, ou que eles encarnam personagens, e não é isso, é a ideia de arena mesmo, de embate, tá? Então, eu ainda gosto mais e uso mais, né, essa expressão, arena de vozes sociais, e não palco, tá? Mas estou aí respeitando como foi colocado na tradução, por isso eu pus essa barra, tá bom? Ô, Lu, oi? Posso fazer um parêntese aqui, é meio fofoca acadêmica, mas eu acho que nesse caso vale a pena. Para quem não foi, no último EEBA, em Lavras, eu fui buscar a professora Sheila Grilo, uma das tradutoras do Marxismo e Filosofia da Linguagem. Sim. E aí, vindo no carro, né, conversando e tal, foi muito estranho para ela, porque ela falou, mandaram um motorista bakhtiniano para conversar comigo. Conversando, fui e voltei, né, que eu busquei ela lá e levei. Eu lembro. Em uma dessas conversas, a gente tocou nessa questão da arena e do palco. A Ekaterina já falou em 2 defesas que eu participei, falando que, olha, eu acho que a arena realmente dá um efeito mais de embate, de disputa e tudo mais, que essa questão das classes. E a Sheila Grilo, nessa conversa no carro, ela falou, olha, a gente escolheu o palco e tal, pensando ali em uma semântica russa, mas eu também já mudei de ideia, eu concordo que seja mais no sentido de arena e não de interpretação de papéis e tal. Sim. Vamos ver como isso fica mais para frente, né? Sim, eu me lembro que no SED que elas foram juntas lá em Assis, a gente colocou, né, tanto a questão da arena, né, e palco, quanto a questão da infraestrutura e superestrutura, que elas falam de uma outra maneira, não me lembro agora de cabeça, e eu me lembro que elas estavam com a versão russa, e elas olhavam, e uma olhava para a outra, e aí elas disseram, não, é verdade, vou anotar aqui para a gente mudar na próxima edição, porque nas edições elas têm ainda feito alguns ajustes, porque é difícil, né, pensar essa questão da tradução, é uma coisa complicada mesmo. Então, eu só estou colocando aqui porque eu penso que a modificação de arena para palco dá uma modificação conceitual, tá? Então, eu estou respeitando como elas usaram na tradução, dizendo que o meu posicionamento é de arena, né? No sentido do embate, ok?
Afinal, sabemos que todas as noções do círculo giram em torno da concepção ampla e filosófica de diálogo. O seu método filosófico materialista é o filosófico não necessariamente apenas, não é o ideal hegeliano, ainda que tenha o ideal da escola de Marburgo neocantista, né, especialmente Bakhtin, né, mas também tem a proposta material ou materialista histórica, dialética, da poética sociológica, né, que aparece muito fortemente, mais explicitamente em Voloshina Medvedev, mas também em Bakhtin, né, de outra maneira, que aí a gente teria que ter mais tempo para ver como aparece em cada um e ver, como diria a Rosário, as filigranas aí, né, os fios que fazem essa diferença entre os autores. Mas, de todo modo, a gente diz que o círculo se encontra nesse movimento materialista. O Ponzio vai dizer que a contribuição do círculo à dialética materialista consiste em ter explicitado que o caráter fundamental da materialidade é a alteridade. É o outro que afeta o eu e que altera, e que coloca em diálogo, em movimento, né? Portanto, a dialética se apresenta na dialógica. É meio Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? Não dá para a gente saber quem é que está dentro de quem, mas são os dois juntos, tá? A dialética na dialógica, a dialógica na dialética, nesse sentido. Porque nela, o diálogo não é uma característica exterior ao discurso, mas sua estrutura. É constitutivo. É por isso que, por exemplo, quando a gente vê na De Francesa, por exemplo, né, o sujeito é atravessado, é interpelado pela ideologia, a gente tem mais uma ideia da exterioridade que atravessa e que, aspas, bem entre aspas, porque é banal o que eu vou dizer, então cuidado para a gente não vulgarizar, como se atropelasse o sujeito. Né? Para a noção bakhtiniana, não, a gente não é atravessado, a gente é constituído, porque é estrutural, né? Constitui a nossa consciência cognoscível, a dialógica, ou a dialética dialógica. O diálogo é inerente, né? E o Yakubinsko já vai falar disso em 1923, coisa que depois, nos Estados Unidos, vai ser desenvolvido por Sachs, né, em 1960, veja, quase 40 anos depois, tá? Então, essa ideia da inerência, diríamos assim, né, ou da constituição, eu gosto mais, né, a interação é constitutiva do ser humano, porque o eu é constituído pelo outro, afetado pelo outro, alterado pelo outro, inclusive ele se reconhece como tal a partir do que o outro vê, diz, expressa sobre ele, porque ele não tem condições de ter uma visão completa de si. A Marina vai falar disso depois, quando a gente entrar na discussão específica que ela vai fazer nas ciências humanas, em que ela vai falar da questão do excedente de visão e da exotopia, né? Esse deslocamento, essa visão exotópica de fora, entre aspas, né? Que o outro tem de mim, esse excedente de visão que eu não tenho. Tá? Vou ver. Aí. E aí, a gente entra, nesse sentido, na importância do cotejo. Eu vou falar rapidinho, porque a Marina vai falar disso, vai trazer o Geraldo para falar com a gente, e vai explicar melhor, né, para eu chegar lá, mas eu queria colocar duas coisas importantes sobre o cotejamento, como essa questão de que é
por meio do outro enunciado que eu consigo ver. Então, lembra que eu falava assim, eu só posso, por exemplo, olhar a estabilidade e a instabilidade do gênero, o que é recorrente e a singularidade, quando eu pego um determinado enunciado do mesmo gênero e de gêneros diferentes. Essa ideia do cotejamento, que é a necessidade do outro. É o outro que faz com que eu consiga, inclusive, verificar correspondências, simetrias e assimetrias, né? Um discurso se caracteriza na relação com outros, nunca sozinho. Não dá para a gente pegar um enunciado e dizer, esse enunciado é... E aí aqui eu estou voltando àquela crítica, né, da fórmula, da caixinha, né, que é colocar num determinado lugar um enunciado, um sujeito, né, uma voz, e cristalizá-lo, né? É na relação com o outro, pelo que ele é ou tem, e pelo que ele não é ou tem, né? Pelo que esse enunciado primeiro não no sentido de original, do eu, né? Como ele se caracteriza e como ele não se caracteriza. Então, pelo que ele é e pelas características que ele tem. E pelo que ele não é e pelas características que ele não tem. Tá? No freudismo, que também é um texto bastante esquecido, até às vezes visto de uma maneira preconceituosa, eu já vi gente dizendo que o freudismo é um texto menor, ele tem equívocos grandes, né? Depende do ponto de vista, né, da psicanálise. Talvez sim, né, para um psicanalista, né? Mas do ponto de vista dos nossos estudos aqui, ele tem preciosidades que eu acho que não dá para deixar de fora. E uma delas é essa que eu trouxe aqui, tá? Em que o Voloshinov vai dizer: laços sociais mais amplos, longos e sólidos, em cuja dinâmica se elaboram todos os elementos do conteúdo e as formas do nosso discurso interior e exterior. E por que ele está aqui falando disso? Essa já é uma influência, esse já é um diálogo que ele está estabelecendo a partir do texto do Yakubinski, que vai dialogar muito fortemente com a psicologia social da época, lá na Rússia dos anos 20 e 30. E o Yakubinski vai falar até em alguns trechos do livro dele, que eu não estou aqui, está lá na minha casa em Assis, né? Em alguns trechos, eu tenho algumas críticas, porque é até, diríamos, determinista, né? Porque era o momento histórico da psicologia, daquele contexto, né? Então, com aquilo que existia naquele momento, a questão do social é que é importante e é forte para ele, ao mesmo tempo em que tem alguns momentos em que ele vai falar do comportamento, né, de uma maneira muito determinista para mim, que eu acho que a gente hoje pode olhar e relativizar um pouco, mas também não vou entrar nessa discussão aqui agora, tá? Mas é só para a gente pensar que quando o Voloshinov escreve o freudismo, ele não está só fazendo um embate com a psicanálise, mas ele também está colocando a psicologia social em jogo como uma forma de pensar que não é apenas o sujeito biológico ou mais ainda, que o psicológico é também social. Né? E aí ele continua, né? Então a questão do discurso interior e exterior, a réplica do discurso interior, que é tão forte lá no Yakubinski, né? E que vai aparecer aqui também, não só no Voloshinov e não só aqui. Tá? Todo o acervo de avaliações, pontos de vista, enfoque, etc., através dos quais lançamos luz para nós mesmos e para os outros nossos internos e para os outros nossos externos, né, concretos, sobre os nossos atos, desejos, sentimentos, sensações.
né? Eu costumo dar um exemplo que talvez seja bem bobo, assim, mas eu costumo dizer assim, não dá para a gente pensar que determinada situação, determinado acontecimento vivido, experienciado por um determinado sujeito, seja traumático sem ser social. Porque isso também depende das relações sociais, de como isso é construído na interação. O sujeito é um sujeito social, né? Então, é nesse sentido. Então, por exemplo, para pegar aquele caso do Big Brother que eu tinha citado lá, né? Então, o fato de alguém, aspas, brincar, seja com a cor, com o cabelo, com a condição, fazer piadinha racista, homofóbica, machista, é só uma brincadeira. Não, não é. Porque isso a gente não sabe o quanto altera, afeta o outro, né? Que a gente está, aspas, tirando sarro, porque a gente não está em experiência na pele do eu, né? Essa coisa do deslocamento, né? A gente nunca é o outro. A gente, aquela expressão que a gente usa muito, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente pode até a gente tem empatia com o outro, mas a gente não é o outro, porque a gente não vivencia a história de cada um. A história de cada um é única, né? Então, o cabelo, a cor da pele, a homofobia, o machismo, né? Tem a ver com a vivência desse sujeito, que é social e que é traumática, é psíquica também, né? Ou não, a depender de como isso é feito naquele grupo social, nas interações, da vivência daqueles sujeitos. Tá? E aí eu fui para pensar a ideia, né, do cotejar, né, do cotejamento para o círculo. Eu fui lá no dicionário Ruais, né? Porque a gente fala tanto em cotejamento, em cotejo, em cotejar, e o que é exatamente isso, né? E aí eu fui lá no dicionário. E no Ruais está assim, cotejar, investigar, analisar alguma coisa, colocando-a em confronto com outra, a partir de uma cota, de um pedaço, de um fragmento, confrontar dois pontos de vista, duas coisas, enfim, estabelecer comparação entre. Comparação, cuidado com isso, né? Porque aí a gente vai ter um grupo que vai pensar a questão da comparação ou do cotejamento entre enunciados, entre culturas, entre sujeitos, entre vozes, né? E outros vão pensar isso quando eu estou falando cuidado, é porque não é a mesma coisa, por exemplo, do que faz a literatura comparada, ou outra metodologia, né, que vai pensar, por exemplo, eu estou, sei lá, como as meninas do GED fazem com Harry Potter, algumas vão trabalhar com os filmes, ou em alguns momentos a gente fala dos filmes, a gente escreve sobre isso, né, em cotejo com os livros, às vezes a gente fala dos livros em cotejo com os filmes, mas a gente não está comparando no sentido de dizer, o filme é ruim porque ele não dá conta de todas as coisas que o livro traz, ou não porque o acabamento é outro, o enunciado é outra coisa, tá? Então, cuidado com isso, é nesse sentido, é só para a gente ter esse cuidado e não colocar tudo no mesmo balaio, tá? 2, estabelecer comparação entre investigar semelhanças e ou diferenças entre uma ou mais coisas, né? Comparar como duas versões de um mesmo original, ou uma tradução e uma versão, com o texto de origem, né, para verificar ocorrência de possíveis saltos, impropriedades, trechos truncados e afins. 2.2, confrontar duas provas sucessivas de revisão, de paginação, de prelo. Por exemplo, o processo editorial de uma revista, de um livro, é muito assim. Olha, precisa corrigir isso assim, assim, assim. Manda com marca. Por que manda com marca? Para ficar fácil da gente olhar e ver alterou, não alterou, adequou, não adequou, aceitou sugestão, não aceitou, o que está igual, o que está diferente, sem o juízo de valor de dizer está melhor, está pior,
né, nesse sentido, estou colocando a questão do juízo de valor, porque muitas das vezes isso escapa, né? Não significa neutralidade, não é isso, mas é também não ficar apontando o dedo como um grande juiz do mundo, né, o tempo todo para o outro. Opa, menos, calma, né? É nesse sentido, ok? De um trabalho gráfico para verificar se as emendas, alterações ou demais indicações foram realizadas corretamente. Bater, comparar, comprovar, conferir, contraprovar. 2.3, confrontar com outra para verificar se há erros na composição, bater, comparar, conferir, comprovar. Né? Então, cotejo do ponto de vista do dicionário, né, é nesse sentido. Tá bom? Enquanto que a gente vai pensar como isso é feito, e aí eu vou deixar para a Marina, como isso é feito na pesquisa, nos estudos bakhtinianos. E aí eu entro no primeiro exemplo, vou falar rapidamente desse primeiro exemplo, que eu chamei de Bolsonaro Bravo, que é uma pesquisa de iniciação científica da Marana, né? Foi um trabalho de uma disciplina que a Marana, Juliana, Camilati, eu não lembro mais o nome da outra pessoa, me lembrem, se vocês estiverem aí, né, fizeram numa disciplina minha sobre análise do discurso na graduação e que foi mote para a iniciação da Marana, e depois eu, a Mariana e a Juliana escrevemos um artigo sobre isso. Tá? Houve uma declaração do Bolsonaro num evento em que ele estava na Bahia, em 2019, em que ele se compara com Johnny Bravo. E ele diz assim: vamos parar com essa bobagem, a campanha acabou para a imprensa, eu ganhei. E ele diz não é, claro, a mesma entonação, né, mas ele enfatiza, e veja que aí está marcado com a exclamação, eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu ganhei. Eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra. Ganhou, porra. Vamos entender isso. E essa expressão gerou uma polêmica, muitas réplicas, muitas respostas, muita repercussão nas redes sociais, com memes, com vídeos, de diversas maneiras, né? Eu trouxe aqui um tweet, né, um post do tweet embaixo, não coloquei o nome, claro, em que a pessoa diz assim, ela coloca a citação, discurso direto, né? Eu, o Johnny Bravo, ganhou, porra, né? Bolsonaro. E embaixo a pessoa coloca, Johnny Bravo, 2 pontos, é a definição que ela vai fazer aqui, né? Personagem burro ao extremo, egocêntrico, narcisista, que só apanha, de masculinidade frágil, infantil, paródia do homem que se acha fodão, mas não passa de um merda. Né? É aí a definição desse sujeito acerca do Johnny Bravo. Mas mais do que isso, acerca do Bolsonaro, porque essa pessoa começa com a citação do discurso direto do Bolsonaro, e ela não define o Bolsonaro, ela define o Johnny Bravo. Mas ao definir ao Johnny Bravo e citar que o Bolsonaro disse que é o Johnny Bravo, ela está definindo Bolsonaro, né? Num discurso indireto e livre. E aí a gente precisa pensar um pouquinho a constituição do Johnny Bravo, que é esse personagem que eu trouxe aí. Peguei algumas figurinhas do Johnny Bravo que existem na internet, do desenho, né? Que foi um desenho que foi transmitido pela Cartoon Network e fez muito sucesso na época. E ele teve, eu não sei se vocês sabem disso, uma versão anterior. O Johnny Bravo, antes de ser Johnny Bravo, ele era uma paródia irônica e bastante carnavalizada de um homem
que de alguns artistas, né? E é por isso que ele tem alguns gestos exagerados, então ele é quase que uma caricatura, tá? E é por isso que eu trouxe aqui alguns exemplos de gestos exagerados. Ele vai brigar e ele põe a mão, ele está sempre em close, ele usa muito, ele faz o gesto de close, né? Ele está sempre querendo ser estrela, ele faz gestos exagerados, né? Ele se mostra o tempo todo. Esse cabelo pompadour, que a gente chama, o tupete, extremamente exagerado, porque é uma paródia do Elvis Presley e da dança do Elvis Presley. Então, há movimentos do Johnny Bravo no desenho que são muito próximos do jeito de dançar rock dos anos 50 do Elvis Presley. E, ao mesmo tempo, esse sujeito, então, que também vai se parodiar, né, se embasar, diria, mas olha o contexto que eu estou fazendo. Elvis Presley, Johnny Bravo, Bolsonaro, para entender a afirmação do Bolsonaro e o tweet, né, que eu trouxe aqui, a gente tem que entender essas relações, esses diálogos. E como a gente vai entender esses diálogos? Cotejando, né? Qual foi o critério que eu usei? Tem alguma versão de quando a quando esse desenho foi transmitido? Eu assisti todas as temporadas, a Mariana também, tá? E aí a gente foi pensar como a Ju, acho que assistiu a primeira e a segunda, se eu não estiver enganado. E aí a gente foi pensar as características corpóreas desse sujeito. Esse sujeito tem o peito aberto, que a gente chama de peito de pombo, tem um nome específico que eu esqueci agora, né? Que isso faz parte da característica do sujeito narcísico, né? Se mostrar, abrir o peitoral. Não é à toa que os marombados, né? Os crossfit da vida, vão para a academia e fazem muito exercício de peitoral. A ideia de macho alfa, exatamente, né? É a paródia, é a crítica a esse macho alfa, que se autocome, né? Que se autocome no espelho, né? Que está passando, e aí não importa o outro, ele vai falar com as mulheres no desenho, e ele não fala delas, sobre elas, ou as elogia, sei lá, ele fala dele, ele se autoelogia o tempo inteiro, ele olha para ele, né, o tempo todo, narcísico, autocentrado no próprio umbigo, né? E ele tem essa parte do que a gente poderia chamar de alto extrato corpóreo extremamente desenvolvida, e enquanto que o baixo extrato corpóreo é diminuto, é ínfimo, é pequenininho. Não só pequenininho, olha o tamanho, não só na horizontal, né, estreito, mas também na vertical, o tamanho da perna. Se comparado, olha como é gigante, e aí esse corpo é um corpo, de certa forma, deformado, né? E a gente vai chamar no artigo que a gente escreveu de carnavalizado, está na revista Percursos Linguísticos, que saiu ano passado. Olha como é que esse corpo deformado é um corpo carnavalizado, como é que essa paródia vai ridicularizar justamente esse macho alfa. Né? Ele sempre aparece, né, com camisa justinha, preta, geralmente é preta ou branca. A gente foi para cotejo para algumas páginas do Facebook que vão voltadas para homens, né? E que vão trazer posts de atores, esportistas, né? Como exemplo de homem ideal, né? E geralmente eles usam essa dobrinha na manga, camiseta justinha, que é para marcar o peitoral, né? E calça jeans. Então, esse seria uma espécie de uniforme. É com esse uniforme, é com essa vestimenta que o Johnny Bravo se apresenta. Com esse cabelo que ele é extremamente vaidoso, né? Tem um nome isso, o homem
esqueci agora, né? Mas esse homem que se cuida ao extremo. Então, ele tem um episódio em que ele fica muito preocupado que param de produzir o shampoo, né? Que ele... metrosexual, isso mesmo, Arthur, obrigada. Né? Ele é também uma crítica ao metrosexual, né? Que ele fica desesperado, porque como que agora ele vai conseguir deixar o cabelo dele ficar do jeito que ele quer? Ninguém pode vê-lo com um cabelo desarrumado, né? Essa vaidade. E aí, como ele faz isso? Como é que o autor-criador vai colocando essas características que vão ser recorrentes ao longo de todos os episódios, de todas as temporadas? Marca o estilo da personagem como crítica a uma voz social, a um sujeito específico, né? A uma classe, a um grupo específico, que é esse homem que se acha, né, esse macho alfa, esse metrosexual, né, que acha que agrada todo mundo, né, e aí no desenho ele só se ferra, né, então ele só se dá mal com as mulheres, ele apanha em todos os episódios, ele não sabe como vai pensar essas questões. O Elvis Presley, Ofélio, desculpa, mas ele é muito metrosexual também, né? Ele tem muito isso do narcísico também. Isso não joga fora, né, toda a produção musical, por exemplo, que ele fez, tá? Mas como sujeito emblemático, e ele é um ícone, acaba sendo um modelo, né? Que muita gente procura ser ou procura se relacionar com, né? E é interessante, porque aí, olha só, o Johnny Bravo, ele aparece sempre com um espelho, com pente na mão, essa coisa do tupete é muito cara para ele, e um elemento importante é o óculos escuro. E aí, só isso dá uma pesquisa separada, fundamental. Esse óculos escuro é porque ele não pode ser visto sem esse óculos. Tem um episódio que a gente analisa no artigo, em que ele perde os óculos, ele bate com a Velma do Scooby-Doo, eles trombam, e os dois perdem os óculos. O óculos da Velma é para que ela enxergue, porque ela é míope, para que ela enxergue o mundo. O óculos para o Johnny Bravo é para que o mundo o veja. Olha o narcisismo, olha a inversão, né? E tem um outro em que ele ensina um menininho a ser como ele. O menininho o tem como modelo, e ele vai ensinar o menininho a ser como ele, e ele vai para a praia e fala: agora que você está como eu, a mesma roupa, o mesmo cabelo, o mesmo jeito, agora você vai ver, as mulheres vão cair em cima de você, eles vão para a praia. E aí o menino olha para a praia e ele vê a praia com as mulheres nem olhando para a cara deles. E aí ele fala assim: tá, peraí, tá faltando uma coisa, e ele dá um óculos exatamente igual ao dele para o menino, um óculos escuro igual ao dele. Quando o menino coloca o óculos, e é interessante porque tem um quadro específico que a gente tirou, o fotograma do desenho, em que aparece a câmera muda, e aí é como se o espectador visse a praia com os olhos do Johnny Bravo. Então, quando o menino coloca o óculos escuro do Johnny, ele olha para a praia, e aquela praia que tem mulheres que não estão nem ligando para ele, de repente, todas começam a vir em cima dele, e ele se acha, e aí ele fica autoconfiante, tarará, tarará, tarará. É muito interessante do ponto de vista da valoração, e a gente pensar que esse óculos é um signo ideológico, que essa roupa é um signo ideológico, que esse cabelo é um signo ideológico, que a maneira de se movimentar, e que tudo isso constitui a unidade enunciativa do desenho. E aí a gente volta lá para o Bolsonaro, e ele se diz Johnny Bravo, né? Eu vou pular, mas eu vou mandar para vocês. Depois vocês assistam, por favor, essa sketch, né, de humor que foi feita do encontro entre Johnny Bravo e o Bolsonaro,
né? E o Johnny Bravo pedindo para o Bolsonaro: eu era só um desenho animado, todo mundo gostava de mim. Para que você foi falar que você era Johnny Bravo? Agora eu virei o símbolo da misoginia, da homofobia, do racismo. Estão até acabaram comigo, estão até investigando minhas contas agora, estão dizendo que eu empreguei personagens da minha família na Cartoon Network. Ele vai dizendo coisas, né? Críticas ao Bolsonaro. É muito interessante, tem uma inversão aí bem legal de analisar, mas eu não vou entrar aqui porque não vai dar tempo. Opa! Deixa eu voltar. Como é que volta? Ai, como é que volta? No celular? Não sei. Opa! Peraí, gente. Vou tentar voltar. Aqui. Peraí. Aqui. Apareceu aí. Oh, meu Deus. Eu não sei. Alguém sabe me dizer como é que volta pelo celular? Põe de novo, Lu. Sai e entra. O que você acha? É uma ideia. Estou tentando aqui. Peraí. Vamos ver se eu consigo. Lu, aproveitando, o seu celular está com 28% de bateria. Não sei se aguenta até o final da discussão. Ah, obrigada que você viu, porque eu não tinha nem visto. Peraí. Esse agora ele entra. Já ligo ele já na bateria. Obrigada, Fábio. Por que que ele não está entrando? Aqui. Assim ficou bom. Aí. Consegui. Pronto. Então, vamos lá. Então, olha, que interessante. Aí eu trouxe uma charge, que é essa em que o Bolsonaro está em frente ao espelho, fazendo um tupete, e ele se olha no espelho e ele se vê Johnny Bravo. Vejam que o corpo que foi colocado aí para o Bolsonaro é um corpo menor, ele está nanico, né? Ele está pequenininho, porque as pernas também estão diminutas, como as do Bolsonaro, como as do Johnny Bravo, já estou até confundindo, né? Como as do Johnny Bravo, né? A tentativa do tupete, que também me lembra muito o tupete de um outro político, né? Que é isso, né? Que é muito parecido com um outro político e que eu não vou entrar porque eu estou preocupada com o tempo. E também, veja que interessante, ele está na frente do espelho sem óculos, escuro, mas ele se vê como Johnny Bravo no espelho de óculos escuro. A gente pode usar isso como uma espécie de metáfora para a gente pensar os valores sociais, os óculos sociais, a visão de mundo, a valoração, né? Como a gente enxerga o mundo, como a gente se enxerga, como esse sujeito se enxerga, né? E aí, quando eu tenho uma caricatura disso, eu tenho a visão que o outro tem dele mesmo, quando ele diz, Johnny Bravo, ganhou, porra, né? E aí a gente tem esse reflexo-refração, reflexo no espelho, refração porque esse sujeito se vê de um jeito desviado, mas a gente tem uma dupla refração, que é a crítica, a ridicularização feita pelo cartunista que faz a charge. A gente vai entender isso já quando eu entrar no Caravaggio, eu vou mostrar isso, o que é refração, o que é dupla refração para física, e a gente vai ver isso no quadro do Caravaggio, né? E aí eu trouxe um outro, né, em que é o corpo, aí é uma montagem, né? Um meme por bricolagem. É o corpo do Johnny Bravo com uma das suas posições canônicas, clássicas, uma das que ele mais aparece, que é como eu disse para vocês, com o espelho na mão, que é muito um espelho parecido com o da madrasta da Branca de Neve, né? Espelho, espelho meu,
né? É o formato do espelho oval, é o mesmo e tal. E ele aparece penteando o tupete, né? E na camisa, com a mesma roupa, mas o rosto, a cabeça é a do Bolsonaro. Tiraram o rosto do Johnny Bravo, puseram o Bolsonaro, e na camisa tá escrito: ganhei, porra. Né? Que foi a frase que mais circulou, mais ressoou do discurso dessa declaração dele. Dá para a gente falar de 1000 coisas que estão escritas aí. Eu não vou ficar entrando por conta do tempo mesmo, mas veja que interessante. Eu estou aqui esperando que no final, a gente vai guardar um tempinho para a gente conversar, que vocês tragam coisas e que eu espero que em vocês estejam sendo suscitadas, né? Para a gente pensar, opa, eu esqueço e peço para passar por lá. Bom, aí, veja, saiu uma matéria, né, do Felipe Pena, chamada Bolsonaro e o Narcisismo das Pequenas Diferenças, uma leitura freudiana sobre as chances do candidato no Contracorrente, que foi publicada em 2018, antes, portanto, da declaração do Bolsonaro sobre ser Johnny Bravo, né, em que o Pena, o Felipe Pena, faz uma pequena comparação, né, ele traz para a discussão a questão do narcisismo, e ele diz assim: o narcisismo agressivo rompe a barreira do recalque e se manifesta publicamente quando estimulado por líderes que se supõem acima da lei e, portanto, da civilização, ou quando avalizados por um grupo que recorre a pequenas diferenças em relação ao outro para justificar a barbárie. Os bolsominions se encaixam em ambos os casos. Seguem o líder, a quem chamam de mito, e dão vazão aos recalques narcísicos, atacando as diferenças dos grupos que elegem como rivais. Feministas, que eles chamam de feminazi, que vão falar que são como que é? Esqueci agora, Natasha daqui a pouco me lembra, né? Entre outros, né? Professores, os doutrinadores, e assim vai, tá? Daí a constante referência agressiva a homossexuais, negros e feministas. Em muitos casos, tal referência esconde algo ainda mais profundo, um desejo reprimido de ser o outro. O narciso é aquele que se apaixona pela própria imagem e que se apaixona por si mesmo, mas que não é ele mesmo, que é um outro, porque é uma imagem refletida de si, ou uma imagem que tem sobre si e que está fora de si e que é inalcançável, impossível, né? O discurso armamentista na segurança e conservador nos costumes é a perfeita expressão desse recalque. E aí é interessante a gente pensar como é que de um desenho, de novo, né, Natasha? Como é que de um desenho a gente vai pensar as questões da esfera política? Estou falando da Natasha porque ela estuda os petralhas, os metralhas, né, e os minions, e aqui o próprio Bolsonaro se autodesigna Johnny Bravo. E a gente entra, então, no segundo exemplo, que eu quero me deter um pouquinho mais, que é o quadro Narciso do Caravaggio. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse quadro. Eu vou dar um tempinho pequeno, só para a gente, primeiro, eu queria ouvir vocês. O que vocês enxergam quando vocês olham esse quadro? Alguém quer falar? Gente, eu odeio monólogo. Mesmo monólogo solitário é dialógico. Quero ouvir as vozes dos meus outros externos. Bem, para mim, isso aqui vem muito a ideia assim, das relações narcísicas, né, que o Freud coloca, né, para mim.
Então, assim, a questão do... E é interessante ver que a figura do Narciso, ele se apaixona por si mesmo porque ele nunca tinha visto o seu próprio reflexo, né? Ele nunca tinha visto... Ele tinha uma maldição que, assim, o medo da maldição faz com que ele não se veja. Então, é justamente por não se conhecer, por não ter se olhado, por não ter se analisado, né? É que ele se apaixona. Agora, o que é mais interessante também para mim, tendo uma base de formação judaica, né? A gente vê, inclusive, uma formação aí da árvore da vida da Kabbalah, né? Então, para quem estuda a Kabbalah, você tem... E é muito interessante ver que isso é a questão do centro, do chi, né? Dos pontos cháclicos, né? Que, assim, tem toda uma mística, né? E, assim, isso nos ciclos judaicos de estudo, ele é muito utilizado, né? Esse quadro é muito utilizado nessa perspectiva de análise. Então, essas são as referências essas são as emoções visuais que esse quadro me passa. Perfeito. Aí tem algumas... A Ofélia está colocando aqui no chat o que eu consegui ver, tá, Ofélia? Ele se vê diferente do que ele imagina ser, né? Quando a gente olha para o... Bom, primeiro vamos lá, né? Narciso ficou conhecido como o mito de Narciso a partir dos escritos de Ovídio, da Metamorfose de Ovídio, né? Ou seja, na literatura. E ele é esse jovem que não tendo sido amaldiçoado e não se autoconhecendo, não conhecendo a própria imagem, né? Ao se ver num lago, geralmente, sim, Arthur, de águas cristalinas, né? Se apaixona por aquela imagem que não sabe ser dele mesmo, né? E aí ele fica, essa é a grande maldição, ele fica aprisionado, autocentrado, né? Nessa imagem de si, né? A partir desse mito e da escrita do Ovídio, a gente tem muitas releituras de Narciso. Eu poderia ter pegado aqui um trechinho de um dos ciclos do Paraíso, da Divina Comédia do Dante Alighieri, por exemplo. Eu poderia ter pegado outros quadros de outros pintores, né, sobre Narciso, mas eu escolhi, olha, e ao falar disso é porque eu tenho que também pensar o elo, o enunciado que se linka, que responde, né, a outros. Por que eu trouxe esse? Porque talvez esse seja o Narciso mais conhecido, né, e porque eu estou trabalhando junto com o Toninho num artigo que a gente está escrevendo sobre Caravaggio. E aí eu trouxe esse quadro para a gente pensar na relação da ideia narcísica do Johnny Bravo e do Bolsonaro, tá? Então, veja, estou usando o cotejo, estou pensando a partir de uma temática, como é que a gente vai pensar o Narciso de maneiras diferentes. Veja, o Narciso do Ovídio, o Narciso do Dante, o Narciso do Caravaggio, são Narcisos muito anteriores ao Freud, ao Narciso da psicanálise, ao narcisismo, né? O quadro do Caravaggio foi feito entre 1597 e 1599. O Caravaggio é um ícone do barroco italiano. Depois dele, tem vários contemporâneos, né, que vão imitar o seu estilo. Ele ficou conhecido pela técnica chiaro-escuro, né, que é a técnica do claro-escuro, exatamente para pensar as contradições humanas, pela luz e sombra que caracteriza o sujeito humano. Isso é muito típico das suas pinturas, de movimentos retorcidos. Então, o barroco também vai aparecer nos movimentos, diríamos, rococó, né, dos sujeitos que aparecem nos seus quadros, né, movimentos difíceis de serem feitos, né, ângulos, né, eles estão sempre retorcidos, não é alguém reto, alguém, né, muito diferente, por exemplo,
de um Davi do Da Vinci, do Michelangelo, né, dos homens, dos seres humanos pintados, por exemplo, no Renascimento. Esse quadro é um quadro do jovem Caravaggio, né? Jovem intermédio, né? Da primeira fase do Caravaggio, indo para a sua fase madura. Por quê? Porque o Caravaggio ficou conhecido na sua fase madura pelas pinturas religiosas, né? Então, ele é muito conhecido por pintar quadros, né? Sobre passagens bíblicas, né? Em que ele coloca o divino como humano. Outra contradição, outro tema barroco, né? Ele vai colocar as mazelas humanas em contraposição à opulência, à luxuosidade, né, da igreja na Idade Média, né? Então, a riqueza da Idade Média e essa ideia, né, da miséria humana, mas também a miséria humana nos seus mais diversos sentidos, inclusive a miséria econômica, passar fome, né, a insalubridade, enfim. São telas geralmente muito escuras, em que ele enfatiza tons terrosos nas suas cores, então usa muito marrom, sépia, bege, né, e claro, escuro, né? Branco e preto, né? Nas mais diversas tonalidades de escalas de branco, eu chamo de branco sujo, né? O branco vai se sujando, né? Vai tendo degradês, né? Até os beges e vai escurecendo com vários tons. E aí ele não vai para os vários tons de cinza, ele vai para os vários tons de marrom, porque ele trabalha praticamente de uma maneira análoga na região da cor vermelha, se a gente pegar a roda de cores, e é pelo vermelho misturado com amarelo, que dá laranja, que ele vai escurecendo, sombreando, passando filtros e vai conseguindo chegar aos tons terrosos até o preto, tá? Então, ele vai trabalhando muito nesse degradê. Isso é típico do Caravaggio, é estilo autoral, né, dele, esses traços que eu estou colocando aqui. Tem um especialista em barroco, na pintura, que é o Saslow, que ele diz, ele escreveu um texto chamado O Olho Desejando, Gênero, Sexualidade e Artes Visuais, em que ele diz que tem essa expressão que ficou famosa, que é o inventor da pintura foi Narciso. O que é a pintura, se não o ato de abraçar, por meio da arte, a superfície da piscina? Eu acho tão linda esse enunciado, essa expressão. E é uma das primeiras coisas que me chama a atenção nessa pintura. Que o Narciso, ele tem aqui duas pinturas, na verdade. Caravaggio pinta Narciso personagem e pinta a pintura de Narciso personagem no lago. Tem a pintura e tem a pintura da pintura, dentro da pintura. Metalinguagem. Né? É como se tivesse aqui uma definição do que é pintura, do que é homem, do que é o ser humano, do que é a pintura para Caravaggio. Né? Esse sujeito que se abraça. Olha as mãos, eu vou chegar lá, tá? É que a outro slide, eu não vou mudar ainda, porque ele está todo rabiscado para a gente ver, e aí eu vou ter que ir e voltar para a gente enxergar. Então, eu quero que vocês prestem atenção, vou chamar atenção para algumas coisas. Prestem atenção nos braços e nas mãos do personagem que se apoia, como que, e com força, porque se vocês ampliarem aí, aumentem na tela de vocês vão ver as veias aqui no pescoço, né? Vocês vão ver aqui no pulso do lado esquerdo, que é direito, né? Que é inverso, de uma das mãos que está já mais afundada na água. Vocês vão ver aqui na testa franzido, o olho apertado. Isso tudo são
traços, marcas de força que esse personagem está fazendo como uma força de descendência, de abaixar, né? De tentar se aproximar dessa imagem ou desse outro sujeito refletido na água do lago. Que, nesse caso, por um lado, é uma água extremamente cristalina, parece um espelho, né? E, por outro lado, olha a contradição do barroco. Ela é nítida, ela é cristalina, mas ela é negra, ela é escura. Ela é a sombra desse sujeito. E aí isso me lembra muito o trabalho que a Tatyele fez, né, sobre o Dorian Gray, né? Quando a gente pensa o retrato de Dorian Gray, em que o Oscar Wilde traz para o romance todas as sombras, todos os pecados, diríamos assim, né, do Dorian Gray não ficam marcados pelo tempo no seu corpo humano, no corpo da personagem, mas ficam marcados na pintura. A pintura se degrada e ele se torna imortal. A pintura envelhece, a pintura se torna monstruosa, a pintura flagra a monstruosidade humana. E aí há uma inversão, né? Não é a pintura que fica eterna e atemporal e se universaliza, mas é a personagem que seria mortal e que passa a ser eterna. É muito, muito interessante. Aqui a gente tem um pouco isso, se a gente pensar nesse espelho que é sombrio, que é negro, que é escuro. São essas as contradições que vão externalizar um diálogo interno, a imagem de si, o eu para mim, num outro que eu nem reconheço como eu mesmo e que eu me apaixono por ele, por esse outro, que sou eu, ou que é uma imagem de mim e que eu não me reconheço. É muito interessante também que, então, esses braços que eu falei, presta atenção, eles formam como que um círculo na imagem, porque eles se encontram com as mãos e os braços da imagem refletida no lago. Eles fecham a imagem, eles centralizam a imagem. É o umbigo narcísico, diríamos assim. Se a gente olhar, e eu vou cortar a imagem no outro slide, vocês vão ver, a gente tem esse círculo que é marcado pelo encontro entre os braços, que fecha, que em si mesma, né, em si mesmado, lembra lá do Dom Casmurro, né? Esse sujeito em si mesmado, né, que está fechado, circular, né, consigo mesmo ou com seu outro, né? E no centro, o que fica, o que está destacado, com uma cor de pele muito clara, né? Um amarelinho quase branco, né? É o joelho dobrado desse sujeito. O que está praticamente no centro, não é exatamente no centro, mas é quase no centro da imagem, é o joelho. É como se fosse, de fato, um umbigo, né? Estou pensando aqui o umbigo do mundo, o umbigo em si mesmado, o estar em si mesmo, o narciso. É interessante também porque nesse quadro, nitidamente, a gente tem uma divisão entre esses dois sujeitos. E essa divisão, que é a linha que separa terra e água, que são outros dois elementos contrários, né? Se a gente pensar simbolicamente, ela aparece também quase ao meio da pintura, quase no meio exato do quadro, na horizontal, né? E quando a gente olha para esse reflexo que está aí, eu não sei vocês, mas vocês enxergam exatamente a mesma pessoa? Para mim, o rosto é bem diferente. É outro sujeito. É outra, não é o mesmo, não é um reflexo, diríamos, idêntico, reflexo como espelho, idêntico, a mesma imagem. É uma refração desse sujeito. É um desvio desse sujeito. É uma imagem específica e diferente desse sujeito. E ainda mais, é menor. Agora eu vou ter que mudar. Eu volto já já para essa citação, tá?
Peraí. Vou pegar aqui. Olha lá, eu falei que estava tudo rabiscado, então não se assustem. Eu vou tentar mostrar algumas coisas importantes, que para minha leitura são importantes. Primeiro, as linhas azuis que estão aí cortando assim na vertical e na horizontal o quadro, são para mostrar o quanto que o joelho está quase no centro. O círculo rosa mostra esse ensimesmado que eu falei para vocês, mas é um ensimesmado enquadrado, né, num retângulo. Veja que eu coloquei também uma espécie de moldura no quadro em si, que também está rosa, né? E quando eu pego essas duas linhas, né, do quadrado e do círculo, me lembra muito, e dá para fazer um cotejo bastante interessante com o Homem Vitruviano, do Da Vinci. Claro que ele está lá em outra posição, a gente está no Renascimento, é outro enunciado, tem outras significações, tem a ideia da simetria lá, que é a tentativa da perfeição que vai aparecer ali no movimento, que é também um mesmo sujeito com 4 braços e 4 pernas, porque é um duplo de si mesmo, é um corpo só, né? E aqui talvez seja um outro tipo de Narciso, é isso que eu estou dizendo. E aqui a gente tem 2 sujeitos separados, diferentes, projetados, né, como imagem. Aí eu coloquei em vermelho e em verde retângulos e círculos para mostrar o que está em vermelho é da personagem, é a pintura da personagem. O que está em verde é a pintura da personagem, tá? É o reflexo no lago. Para a gente ver o quanto que é menor. Quando a gente pega as 2 mãos do lado direito e as 2 mãos do lado esquerdo, ou o pulso, né, do lado esquerdo, a gente vê que a imagem que eu destaquei em verde, né, que é a do espelho, ela é menor do que a do próprio personagem, né? O joelho fica bem claro e a cabeça também. Então, a imagem que está no lago, a pintura da pintura, ela não é uma imagem de reflexo em si. Ainda que a gente diga a imagem refletida no lago, a imagem do lago, a imagem do reflexo do lago. A gente usa muito reflexo quando a gente fala desse quadro, desse enunciado pictórico, mas não é um reflexo de espelhamento. É uma dupla refração. Vamos entender isso. Vou voltar um pouquinho. Ixi, não sei voltar. Pera lá, de novo. Apanhando o celular. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, consegui. Deixa eu só citar. Isso, perfeito. Então, eu falei, eu tinha pulado esse slide, né? E é importante, por isso que eu voltei, eu trouxe aqui uma citação do Voloshinov, do marxismo, da versão de 2017, vocês verem que eu estou olhando várias versões aí, né? Em que ele diz, o signo não é somente uma parte da realidade, mas também reflete e refrata uma outra realidade. A imagem do Narciso não é apenas parte dele, mas ele é uma outra, essa imagem é uma outra realidade, como signo, né? Sendo por isso mesmo capaz de distorcê-la, ser-lhe fiel, percebê-la, e esse termo percebê-la é muito importante, porque a gente vai ver depois, lá na nossa última aula, que o Jakubinski vai falar muito de percepção. A percepção do sujeito pela réplica, pelo diálogo, tá? Percebê-la de um ponto de vista específico e assim por diante. Um ponto de vista específico é a ideologia, é o ponto de vista axiológico, é a valoração, tá? As categorias de avaliação ideológica, falso, verdadeiro, correto, justo, bom, etc., podem ser aplicadas a qualquer signo. Onde há signo, há também ideologia.
Tudo que é ideológico possui uma significação cígnica. Esses grifos aí em itálico, né, são do autor. E eles são muito importantes, porque não é a ideologia, como diria Marx, por exemplo, como falsa consciência apenas, mas é a ideologia material, olha lá o materialismo, material, concretizada em linguagem, na construção de uma consciência cognoscível, semiotizada, a partir do conhecimento de mundo de uma determinada comunidade. Bom, aí eu vou para a física, para a gente entender reflexo, refração e dupla refração. Na física, bom, reflexo acho que todo mundo sabe, teoricamente seria o primeiro copinho que está aí, né? O reflexo seria a imagem, aspas, idêntica. Aspas, porque a gente sabe que não é idêntico, né? Quando a gente está na frente do espelho, eu estou aqui o tempo todo, quando eu falo do quadro, dizendo mão direita vira esquerda, então quando eu falar do lado direito, é o lado esquerdo do quadro. E o contrário é porque esse espelhamento, que parece idêntico, ele é invertido, né? Mas quando eu olho aí o canudinho atravessando dentro do copo, parece que é o mesmo. Não tem distorção, não tem desvio, não tem diferença angular, etc. Tá? No segundo copo, a gente tem a ideia de refração. É quando a luz, é a ótica na física que vai trabalhar com isso, né? É quando a luz incide em um objeto, faz de conta, porque eu estou usando minha garrafa de escuro, tá? Faz de conta que é transparente essa xícara, ok? É quando, então, a colher vai ser o canudinho. É quando a luz bate num determinado objeto e esse objeto, os raios de luz que estão, aspas, invisíveis a olho nu, né? E todos concentrados, eles se desviam e se dispersam por esse obstáculo, né? Do copo. E esse desvio vai gerar novas cores, né? Então, por exemplo, se eu pego a capa do Pink Floyd e eu vejo entrar uma luz e sair colorido como arco-íris, é refração. O prisma é dupla refração. Por quê? Entrou nesse objeto, copo, faz de conta que ele é transparente e faz de conta que ele está vazio, sem água. Eu não vou ter exatamente a inclinação igualzinha. Veja lá no copinho da ilustração que ele tem uma dobrinha, como se fosse aquele canudinho dobrado. Por quê? É o desvio, tá? Refração. Houve um desvio. A gente começa a enxergar outras luzes. Do ponto de vista do discurso, outros pontos de vista, outras axiologias, outras posições axiológicas, outras ideologias, outros posicionamentos, heterogeneidade, plurilinguismo, ok? E o que tem a ver a dupla refração? Eu vou ler como a física nos diz. A física nos diz assim: dupla refração, um raio de luz, ao atravessar um meio, o copo, se refrata desdobrando-se em dois raios que vibram em planos perpendiculares inclinados, entre si diferentes. E um é chamado de extraordinário e o outro de ordinário. Quem explica isso é Isaac Newton, tá? Veja lá que na figura 3 eu coloquei, é como se a gente tivesse o olhar, o canudinho 1 que está aí, que é o de fora, que não encontrou ainda o copo, é a gente olhando, por exemplo, para o quadro do Caravaggio. A gente de fora olhando o quadro. O pintor olhando a tela. Caravaggio, como autor criador, olhando a tela e pintando a tela.
O obstáculo, a tela, né, faz com que ele desvie o seu olhar em duas direções. Uma, que é a pintura da personagem, do Narciso em si, e a outra, extra, né, que é a pintura do reflexo do Narciso no lago, de tamanho diferente, porque não é reflexo, não é igual, direto, do mesmo tamanho, igualzinho, mas tem um leve desvio. Vou voltar lá na pintura. Vejam que eu fiz aí o Caravaggio num retângulo do lado de fora, coloquei duas setinhas vermelhas, uma que se volta para a distância que o olho tem do Caravaggio, ou nosso, como espectadores, do Narciso personagem, e outra distância diferente em outro ângulo do Narciso que está no lago, reflexo do Narciso pintura. Dupla refração, por quê? Vejam que eu também coloquei uma linha pontilhada amarela entre a cabeça, o olho especificamente, porque é o Narciso personagem que olha para si mesmo no lago. Então, o olho do Narciso personagem e o olho do Narciso reflexo não batem, não estão na mesma direção, não é um canudinho reto. Ele tem um pequeno desvio que eu marquei branquinho ali, marquei como 2, para mostrar que há um pequeno deslocamento. A linha não está totalmente reta, ela tem um pequeno deslocamento. O primeiro desvio, o ordinário, a primeira refração, é a visão de Caravaggio em 2. Caravaggio na personagem e no lago, no reflexo do lago, nas duas personagens que ele cria. E a segunda refração é a da personagem para a imagem dele no lago, no espelho. Desse ponto de vista, é que a gente vai ter, inclusive, a concepção, não só de dupla refração, mas é o que eu estou tentando dizer aqui, além de explicar o conceito, é como é que eu posso fazer análise, por exemplo, de uma obra pictórica, de um olhar bakhtiniano, a partir das concepções dos estudos bakhtinianos. Uma das leituras, a que eu estou trazendo aqui hoje, é a partir das concepções de reflexo e refração e dupla refração, para pensar a construção da concepção de pintura como metalinguagem. Ou da linguagem pictórica como se a pintura definindo a si mesma, como Narciso definindo a si mesmo desconhecido, o pintor definindo a si mesmo desconhecido. Esse sujeito diferente, que é a imagem de Narciso no lago, que eu disse, é o mesmo, e vocês me disseram, não, parece que tem umas diferenças. Alguns estudiosos de artes plásticas vão dizer que é uma refração de um autorretrato do Caravaggio. Olha que maluco, dupla refração, né? É ele se olhando, não diretamente, mas por meio do olhar do personagem que ele mesmo criou. Eu acho lindo. E a gente olha e fala assim, nossa, tá, é bonito. Mas não para contemplar, e para analisar, e para pensar os ângulos, e para pensar todas essas coisas que a gente está falando aqui. Porque a gente está agora não só contemplando, a gente está analisando, né? Então, desse ponto de vista. Bom, olhando para isso, é muito interessante a gente pensar que, como eu já tinha dito, a técnica utilizada é o chiaroscuro e que vai trazer as contradições do barroco típicas de Caravaggio, que vão marcar o seu estilo autoral, a sua pintura. Olha a metalinguagem.
a sua pintura, o seu estilo, a gente bate o olho e fala, isso é Caravaggio, que gerou uma escola inteira de pintores contemporâneos, que é conhecido na Itália como os Caravaggisti, ou o Caravaggismo, se a gente quiser traduzir para português do Brasil, né? Que são aqueles que tentam imitar o estilo de Caravaggio. As dobras, o corpo retorcido, a técnica do claro e escuro extremas, o humano contraditório, o sofrimento, as mazelas humanas, isso tudo vai aparecer não só como tema, mas como estilo também, eleito por esse autor criador, tá? Esse quadro é quase que um quadro retrato, mas ele rompe com a noção estética da definição de retrato, porque um retrato é o que o Johnny Bravo faz, né? Close. Um retrato é no máximo do busto, dos ombros para cima. E aqui a gente tem o retrato do homem de um outro jeito, em outra posição, com o corpo inteiro, de outra maneira. É como o retrato das meninas lá do Velázquez, na Espanha, né? Então, a gente tem aqui o tom aparecendo, não só pelos ângulos retorcidos, mas também pela coloração utilizada, se a gente divide aí pela linha azul, né? Que quase que bate com a linha do meio, quase no meio, né? Terra e água do quadro, a gente consegue perceber que a personagem que está nos dois quadrantes superiores e que o reflexo que está nos dois quadrantes inferiores tem colorações, gradiências cromáticas diferentes. As duas são terrosas, mas a de cima, a superior, a da personagem, a da primeira refração, é mais clara. Ela é mais iluminada, principalmente pela cor da pele do sujeito e da roupa. Então, ela tem os dois quadrantes, quando a gente vai lá e vai extrair a gradiência temática cromática da imagem, e eu fiz isso a partir do Adobe Color, né? A gente consegue ver, o próprio aplicativo, o software dá para a gente a gradação, né? E aí a gente consegue ver a diferença que eu marquei aí nos quadros do lado, aí, né? Clássico e sombrio, em que eu coloco que os dois primeiros quadros são muito mais claros do que os dois primeiros de baixo. E isso vai aparecer porque o segundo, olha como eu estou chamando, o segundo sujeito do quadro, a segunda personagem, ou a segunda refração que está aí, que é o sujeito do lago, que está nos dois quadrantes inferiores, também não é por acaso, poderia ser, eu poderia virar e fazer isso na vertical. Por que ele faz na horizontal? Porque também tem uma hierarquia aí. Entre sujeito, aspas, real, a gente sabe que não é real, tá? Entre a primeira refração e a segunda. É na segunda, mais escura, que eu tenho a revelação do desconhecido de si. Qual é a revelação do desconhecido de si? O sombrio, o monstruoso, o mais escuro. Não é à toa. Esse monstruoso, pecador, a mazela, né, do barroco sombrio, né, que é inferior, que está aí no quadrante inferior, representa a sombra humana, que cada um de nós tem internamente e que desconhece. E que pode se apaixonar por ela ou se assustar com ela, pensando aí no Dorian Gray, monstruoso. Mas, seja como foi, em si mesmado. Né? Então, esse retrato, ele é dado, né, pela expressão corpórea, pelos ângulos, pelas cores, tudo isso é marca cígnica da linguagem pictórica que visualmente constrói esses sentidos todos. E a unidade arquitetônica
enunciativa desse quadro. O clássico, mais claro, aparentemente luminoso, e o sombrio, escondido, revelado de maneira distorcida, interna e externamente, né? Desse ponto de vista, a gente pode, então, inclusive, falar na metalinguagem da vida e da arte, do real e do pictórico, né? E desse autor criador que se torna, que se projeta no quadro como personagem, mas não como uma personagem qualquer, como uma personagem sombria, reflexo do reflexo, né? Refração da refração no lago, né? Em que a imagem de si, o eu para mim, se perde, inefável, porque é inatingível, irreal, inexistente, impossível de se agarrar. Mas tão concreto, olha a contradição, inefável, impossível de pegar, mas ao mesmo tempo tão concreto que ele está com a mão, com as duas mãos, no lago, na água, como se a água fosse sólida, como se ela fosse terra, e fazendo força, como se ele, de fato, fosse pegar. Como se essa imagem fosse, de fato, real. Então, o concreto se desfaz num reflexo distorcido, que é dupla refração, quando eu me surpreendo com uma versão de mim, né? Quando eu se surpreende com uma versão de si. Aí, vou voltar só um pouquinho, vamos ver se eu aprendi mesmo e se ele me obedece aqui. Ok. Peraí. Mais um, aqui. E aí eu trouxe uma citação do artigo da Renata, que eu acho fantástico, tá lá no Bakhtiniana, em que ela vai discutir a questão do autor pessoa e do autor criador, e ela cita a questão da dupla refração. E ela diz assim: o objeto dos nossos enunciados comporta refrações de diferentes vozes, que resultam das forças sociais atuantes em uma dada época. E é por isso que, quando eu entro na análise do quadro do Caravaggio, eu penso o barroco, a Idade Média, as caracterizações, eu penso nesse quadro, na relação que ele tem com outros quadros, na temática e no estilo de Caravaggio, pensando outros pintores, outros autores, o Narciso em Ovídio, em outros autores e em Caravaggio, porque eu estou pensando nas vozes sociais, nas réplicas, nas respostas, no enunciado como elo e, ao mesmo tempo, como singular. Esse Narciso só dele, tá? A obra de arte comporta, então, uma segunda refração, em que o mundo já saturado de sentidos é representado novamente, de um outro jeito, singular. É o acabamento estético, né? A voz do autor experimenta nova refração nos diálogos que constrói. E aí ela cita, né, Bakhtin. Ela está citando o autor e a personagem que está lá no Estética da Criação Verbal, tá? Minha própria palavra, a do autor, se torna objeto. Olha a metalinguagem. Minha própria palavra se torna objeto. Minha própria palavra não é mais minha, mas é de um outro. Olha a projeção, né? E adquire uma segunda voz, a voz de um outro. Uma segunda imagem, a imagem de um outro, refletida no lago. Eu posso até pensar na página, né, se eu quiser falar da escrita, por exemplo, né? Uma voz indireta. Qual é essa voz indireta? O escritor é aquele que sabe trabalhar a língua, situando-se fora da língua. Vamos entender língua aí como linguagem, né? Lembra que a gente estava falando disso? A Marina trouxe essa questão na discussão que ela fez sobre enunciado, né? A não diferenciação nos estudos bakhtinianos entre língua e linguagem, né? Trabalhar a língua situando-a
situando-se fora da língua. É aquele que possui o dom do dizer indireto. E aí eu vou destacar para a gente estudar bem, de um jeito profundo, aquela parte, a última parte do Marxismo e Filosofia da Linguagem, quando Voloshinov fala de discurso direto, indireto e indireto livre, porque lá a gente pode pensar a dupla refração de um jeito bastante produtivo para as nossas pesquisas e para os nossos estudos, tá? A segunda voz, a voz indireta, a dupla refração, o sujeito do lago, né, é a do autor-criador, que pode ser depreendida da obra. Eu não posso saber qual foi a intenção do autor-pessoa, por exemplo. Essa expressão, essa pergunta que insiste em nos perseguir, né? Quando a gente analisa algo, sempre tem alguém que levanta a mão e fala assim, mas será que ele pensou nisso tudo que você está falando? Não nos interessa se ele pensou como pessoa nisso tudo, mas interessa que no enunciado que ele produziu, essas vozes e esses traços podem ser depreendidos. E aí eu posso pensar na voz do autor-criador. Tá? Como eu posso pensar aqui nessa imagem de uma maneira metalinguística desse autor-criador que se coloca como refração da refração sombria, distorcida, pecadora, melancólica, sofrida, inefável e concreta, contraditória, barroca, humana. Lu, só um comentário. Pode fazer. Parei já. Ele está com essa questão aí que parece que ele está se apoiando na própria água, né? É interessante que parece que ele está pegando a si mesmo, né? Está segurando a própria mão. Sim, aí é uma coisa bem interessante. Então, é uma coisa assim, e é leve, né? Assim, ele está se apoiando, mas é leve, que a mão se levanta, sabe? Então, parece assim, uma dança, sabe? Parece que pega a mão do outro, né? Então, é uma coisa assim, bem essa coisa da perda, do triste, de estar longe e junto, separado e junto ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Tem toda uma carga, e eu acho que por conta também das mãos me chama a atenção. Sim, sim. E que estão junto com o joelho nessa linha do quase que do meio aí, né? Do quadro. Apesar de ser exatamente no centro, elas estão horizontalmente ao meio, é o que junta, né? É o que une e ao mesmo tempo é o que separa, porque está na água, né? É muito interessante, porque é leve e é pesado. É uma coisa que quase que une, que gruda, mas tão leve, tão sutil, e ao mesmo tempo tensa, né? Essas mãos, essa mão que está tensa, essas veias, essa força, né? É muito barroco, é muito essa contradição, né? Leve e profundo, claro e escuro, né? Eu acho essa obra fantástica, assim. Eu gosto muito de Caravaggio, mas essa obra me toca muito, né? Profundo. Para terminar, né? Eu fecho com essa citação do Voloshinov, que está lá no Marxismo e Filosofia da Linguagem, pensando o homem social, ele está rodeado de fenômenos ideológicos, de objetos signos, né, de objetos signos. Nós somos objetos signo. E eu vou fechar com isso, porque a Marina vai falar que nós não somos objetos, e que nas ciências humanas, como diz a Marília Morim, os nossos objetos são sujeitos, né? E ao mesmo tempo que a gente se objetifica, quando a gente analisa, a gente não está analisando o frio, a pedra, mas a gente, né? Dos mais diversos tipos de categorias, de palavras realizadas nas suas mais diversas formas, pronunciadas, escritas e outras. E esse e outras me faz pensar o gesto, o traço, a cor, a música, a prosódia e assim por diante. De afirmações científicas, de símbolos e crenças religiosas, de obras de arte e assim por diante. Tudo isso, em seu conjunto, constitui o meio ideológico que envolve o homem por todos os lados em um círculo denso.
em um círculo que é o círculo da linguagem, que nos prende, né, nos em si mesma, de certa maneira, porque nós não conseguimos nos expressar fora de uma construção semiótica. Os discursos se ligam e se respondem, né? Respondem uns aos outros. Uma vez que a linguagem é viva, em constante movimento, que para mim é dialético-dialógico, e acompanham as transformações dos sujeitos e da sociedade em que estão inseridos, não sendo possível pensar em linguagem dissociada da vida. Afinal, o enunciado é pleno de tonalidades dialógicas, e o que torna os sujeitos seres responsivos e responsáveis nasce e se forma no processo da interação, tem um errinho aí, de digitação, e luta com os pensamentos dos outros internos e externos.